Olá pessoal, tudo bem? De volta o Planeta Brasil Sustentável, hoje com um entrevistado especial, o Paulo Borges, um militante do movimento negro de 40 anos, um trabalho muito bacana que ele desenvolve em defesa desse público. A gente não podia deixar de conversar com ele para falar sobre essa questão que é de extrema importância no Brasil em 2023. Então já queria de início agradecer você, Paulo, pela tua presença aqui no estúdio para conversar com a gente. E como de costume, eu quero fazer a leitura de uma pequena biografia do Paulo para vocês, tá bom, gente? Vamos lá então. Olha, o Paulo Borges é diretor fundador da ACNAP, a Associação Cultural de Negritude e Ação Popular dos Agentes de Pastorais Negros. Ele também é membro da Comissão Executiva do Fórum Permanente de Educação e Diversidade Étnico-Racial do Paraná. O Paulo Borges também é mestre em bioética pela PUC-Paraná, especialista em história e cultura africana e afro-brasileira e políticas públicas no Brasil pela Universidade Tuiuti do Paraná e também é graduado em filosofia pela Faculdade Padre João Bagozzi. O Paulo Borges também é professor autônomo e atua na formação de professores da rede pública municipal e estadual de educação para o ensino de história, cultura afro-brasileira e africana. E ainda é pesquisador das relações étnico-raciais e políticas afirmativas do Brasil. Currículo longo e olha, tá resumido, hein? Tem muito mais coisa aí pela frente, né? Vamos lá para a entrevista então, Paulo? Primeiro, obrigado por você ter vindo conversar com a gente. Eu que agradeço pelo convite e que me surpreendeu bastante, porque até então eu não tinha informação do que representava o estúdio, né, qual era o nome do projeto e tudo mais. Aí na conversação que a gente foi tendo, eu fui mais ou menos entendendo qual era a finalidade da entrevista. E eu agradeço pela oportunidade, porque é sempre muito bom quando abre espaço para a gente falar desse trabalho que a gente desenvolve já há muito tempo, né, e que a sociedade ainda tem uma necessidade muito grande de ouvir falar disso, apesar de estarmos no século XXI, mas ainda é uma necessidade premente da gente estar discutindo essas situações de convivência, de relações raciais, e principalmente focado na educação, porque acho que esse é o caminho para a gente avançar. Então a ideia do Planeta Brasil, Paulo, é exatamente essa, né? Abrir espaços para organizações que fazem um trabalho bacana em defesa dos direitos humanos, da cidadania, de grupos que precisam de atenção, que tem que ter vez e voz. Essa é a nossa intenção e também tanto da área do setor público quanto do setor privado, né? Paulo, para começar então, eu queria te perguntar o seguinte: você milita na causa há 40 anos. Claro que houve avanços, houve recusa em alguns aspectos, mas eu queria te perguntar, o que te levou a militar nessa causa, Paulo? Essa história começa quando criança ainda. É interessante que quando a gente está na escola, que é o primeiro contato assim, social fora do ambiente familiar, a gente percebe que entre a convivência que a gente tem no ambiente escolar, a gente vai descobrindo algumas coisas. E para mim aconteceu com meus 8, 9 anos de idade, aquelas fotos de lembrança da escola foi que me levou a descobrir que eu era diferente dos demais alunos por conta da cor da pele. Os apelidos que eu recebia ali eram relacionados à minha cor. E meus pais não discutiam isso. Porque você era minoria, Sim, minoria absoluta. E aí que fui entendendo que realmente eu era diferente. E que na época se chamava de bullying, mas que também já se apregoava ali um racismo, discriminação por conta da cor da minha pele. Mas isso não me atingiu assim negativamente. O que eu pensei? Bom, eu sou diferente, isso é um fato. Eu vou estudar, procurar informações para saber por que se dá esse tipo de coisa. Para entender isso, né? Entender. E foi o que eu fiz. E aí, com 11 anos de idade, comecei a estudar línguas por conta, né? Sou um autodidata. E com o livrinho de bolsa, eu comecei a estudar inglês e espanhol. E fui aprendendo essa língua de forma que quando eu fui fazer ginásio e ensino médio, eu já dominava esses idiomas, entendeu? Mas também buscando o entendimento das relações, nas convivências, nos ambientes que eu vivia, né? Desde a minha adolescência até a juventude, nos trabalhos, né? No emprego e tudo mais. E fui entendendo que realmente no Brasil se dava essa separação de grupos étnicos
por conta da cor da pele, por conta da origem, né, que estava mais ou menos como uma herança do período da escravidão. Se você pega ali em 1888, você vê ali a lei da abolição, que só tem 2 artigos só, que a partir daquela data estava extinta a escravidão, e revoga-se disposições em contrário, só, não tem mais nada. Então, não tinha educação, não tinha moradia digna, não tinha trabalho, não tinha nada. E o grupo ficou à mercê da própria sorte. E isso foi contribuindo para que os demais grupos que formam a sociedade brasileira fossem tendo os seus grupos montados em lugares específicos, assim como a população indígena que já estava aqui e a população negra. Daí, então, para o racismo, é uma coisa muito, muito rápida para acontecer. Eu queria perguntar exatamente isso, né, Paulo? Eu acho que é difícil para muita gente entender, pelo menos para quem tem o mínimo de vínculo, de compromisso com a Declaração Universal dos Direitos Humanos, com princípios cristãos, efetivamente cristãos, que pregam igualdade, entender por que é que o Brasil é um país tão racista, né? Por que que 40 anos aí de militância não foram suficientes para resolver esse problema? Por que que, mesmo com a Lei Áurea, por que que com a Declaração Universal dos Direitos Humanos, por que que mesmo com o Ministério dos Direitos Humanos, do ministro Silva Almeida, que está fazendo um trabalho muito bacana, por que que não conseguimos superar essa contradição, Paulo? O que está acontecendo? Qual é o problema do Brasil, que ainda foi o último país a abolir a escravidão? Escravidão formalmente, porque na prática ela ainda existe, né? Sim, e forte, né, Paulo? Sim. Olhem que interessante. Para a gente entender todo esse processo, é preciso que a gente entenda também a história do Brasil. Né? Nós temos a abolição, temos a proclamação da República, onde o Brasil passa realmente a ser considerado um país livre, Brasil, onde o Brasil nasce de fato. 1891 acontece a primeira Constituição da República. E aí você segue estudando, lendo, você vai percebendo que em 1910 acontece a primeira revolta da população negra, que é a revolta da Chibata, do João Cândido. Então, a população negra foi brigando por si, por espaço. E ela só consegue algumas coisinhas a partir das convenções internacionais. Do nascimento da ONU, 1948, a Declaração Universal dos Direitos Humanos, e depois ali vai avançando com outras declarações a partir das convenções internacionais. E o Brasil entrou na sequência. O Brasil participa de todas as convenções, e se torna signatário, isto é, assina o documento final de cada final de convenção, em cada reunião. A mais importante de todas elas, para nós, que é um marco, eu sempre falo isso, que é um marco para a Constituição no Brasil de direitos, é a Convenção Internacional contra o Racismo e Xenofobia em 2001, que aconteceu na África do Sul, em Durban. A partir dali, então, é que o Brasil tinha uma equipe muito grande participando, e dos 173 países que participavam, o Brasil estava em último lugar em políticas públicas, para a educação, para moradia, tanto para a população negra quanto a indígena. E aí, isso foi em 2001. 2002, 2003, de repente a gente tem um governo que é eleito com um pensamento voltado para o social. E aí começam a acontecer as primeiras leis voltadas, então, para a inclusão desse povo. A Lei 10.639 foi sancionada em 2003, em janeiro de 2003, abre espaço para discussão, né, de história e cultura africana dentro das escolas, na educação brasileira. A possibilidade que se tem de discutir a história da população negra, não só a partir da escravidão, mas também a população negra como construção desse país, é muito grande. Mas tinha um problema, porque o pessoal responsável de fazer essa discussão não tinha formação nas universidades. Aí, então, é que o movimento negro, que você pergunta, 40 anos depois de militância, ainda não aconteceu um avanço significativo. A população negra saiu a campo para fazer essa discussão nas escolas. Você está dizendo para mim que a gente tem uma legislação que no Brasil só tem 20 anos. 20 anos. A única, você veja só, voltado para a população negra, teve a lei Afonso Arinos em 1951. Depois a lei Caó em 1989, que modificou a
Afonso Arino, que daí se tornou crime mesmo o racismo. E agora, recentemente, então, a mudança lá de injúria racial, que também foi considerado crime como a discriminação. Mas como legislação federal mesmo, a gente tem só 20 anos, considerando 20 anos, que a lei Afonso Arino foi consideravelmente é a lei 10.639, e depois, em março de 2008, acontece a lei 11.645, que é a discussão da história dos indígenas, que são os primeiros, né, a primeira população que estava aqui. Então, e é interessante porque eu leio muito, estudo essa questão. Eu pego a história desde lá do continente africano até os nossos dias. E as cabeças intelectuais que tinha no continente africano foram apagadas, todos os conhecimentos foram apagados. A nossa origem é africana, toda a origem da história do planeta Terra é africana, porque nasce ali na região ali, assim, um pouquinho da África do Sul ali, sabe? O Homo sapiens aparece ali. Aí migra por toda a Ásia, por todo o leste europeu, vai lá para o Canal Suez e aparece no Brasil 15 mil anos antes da chegada dos europeus aqui, que aparece o povo de Luzia, de lá da Lagoa Santa, lá o fóssil que foi encontrado na Lagoa Santa em Minas Gerais. Então você vê, a gente tem que rever essa história. E aí começar a dar valor a essa população que não só vieram como escravizados, mas também muito antes já estavam aqui produzindo alguma coisa. Muito anteriormente, muito anteriormente. Né? É nisso, nessas pautas que a gente trabalha. Entendi. Ô Paulo, eu queria te perguntar alguma coisa em relação à questão de dados que tangibilizam esse problema, né? Porque as pessoas acham muitas vezes que esse discurso não tem consistência. Isso é uma mentira, né? Os dados estão aí para provar que existe um preconceito violento. Eu quero citar alguns deles para a gente poder se basear. Segundo o Anuário Brasileiro da Segurança Pública, os crimes de racismo aumentaram 68% em 2022. 68%. Isso em relação a 2021. Por exemplo, eles foram 1.464 em 2021, pularam para 2.458 em 2022. Ô Paulo, qual é o tipo de crime de racismo mais comum que a gente observa? Injúria racial, agressão verbal, agressão física, as duas coisas combinadas. Como é que dá para quantificar isso, Paulo, e dizer, não, a maioria dos casos é ofensa, é xingamento mesmo, ou é agressão física? Concretamente falando, Paulo, qual que é o problema maior que a comunidade enfrenta? A tipificação de racismo, antigamente na lei Afonso Arino, era tudo isso. Né? Xingar de negro, sujo, macaco, né? Era ofensa a uma pessoa. Ou ainda impedir que essa pessoa tivesse acesso a determinado lugar, né? Ser expulso de algum lugar público. Isso é o racismo. E que depois de certo tempo foi tipificado como injúria racial. Né? Por conta depois da lei K.O., para não ser considerado crime. Então, injúria racial que não era considerado crime, que agora também foi considerado crime. Mas toda manifestação contra essa população, seja ela com agressão verbal, agressão física, impedimento ou expulsão de determinado lugar público, tudo isso aí são manifestações racistas. E que a tipificação de injúria, de racismo ou injúria racial, hoje é igual. Pela lei, hoje é igual. Pela lei, é igual. Agora, as nossas autoridades não foram educadas para isso. Quando a pessoa vai fazer o boletim de ocorrência, a dificuldade maior de tipificar como crime racial, antes era só injúria racial. E ainda hoje, que é considerado crime, né, como crime racial, o que está do outro lado da mesa lá tem dificuldade para fazer o boletim de ocorrência. E mais ainda, o crime de racismo, ele não tem, não pode ser, é inafiançável, quer dizer, o cara não pagando uma fiança, não tem isso, não existe. E mais, tem que ser preso. Quando pego em flagrante, tem que ser preso. Ainda hoje mesmo aconteceu, aliás, ontem aconteceu, de uma mulher no Rio agredir 2 estudantes e tem testemunha, a polícia chegou, ela verbalizou diante da polícia e não foi presa. Quer dizer, estava ali o flagrante. Não precisava mais do que isso para poder colocar lá. Então, a autoridade tem que ser educada também para esse tipo de coisa. Né?
E aí teve um caso aqui de agressão da Guarda Municipal, que ele foi conversar com o cara lá da segurança, né? O secretário de segurança. Aí, explicando para ele, nós discutimos isso. Ele falou, não, mas a Guarda Municipal não faz esse tipo de coisa, sabe? Aí, pelas imagens, ele mostrou o que faz. Aí ele desconstruiu o discurso dele, sabe? Foi por que ainda continua agindo? Os agentes têm que ser educados também, né? Tem que ser educados. E o Paulo, uma coisa que é lamentável é que isso atinge todas as classes, né? Eu vou dar como exemplo o jogador Vinícius Júnior, né, do Real Madrid, que sofreu aquele ato de racismo absurdo na Espanha, jogando, e foi preciso que se fizesse uma mobilização mundial para que houvesse a atenção da FIFA em relação ao tema. Tardiamente a FIFA se manifestou, idem a CBF, e esse problema continua acontecendo quase toda semana, você vê, é impressionante. O que eu penso em relação a isso? Eu acho que as autoridades responsáveis tinham que tomar atitude de punição severa. Aconteceu nos Estados Unidos, por exemplo, um senhor dono de um time de futebol americano, que a namorada dele circulava nos estádios lá com rapazes negros, colegas, amigos dela. Ele pegou e falou assim, olha, prefiro que você circule com outras pessoas, e pode até ser amante seu, mas não com negros. Ele foi punido com 5 milhões de dólares e foi banido dos estádios. Exemplar a punição. Entendeu? O cara é dono de um time. Aí o Vinícius Júnior, por que acontecia tudo aquilo com ele? Porque ele é muito bom. Ele é um cara que joga muito. No time também tem outros negros. Sim. Por que eles não vão em cima dos outros negros? Certo. Porque ele faz a diferença no time. E isso incomoda. Incomoda. Aí tem inveja envolvida, um monte de coisa. Exatamente, incomoda. As pessoas não conseguem admitir que um cidadão negro é muito bom naquilo que ele faz. É muito bom. E isso eu via comigo. Quando eu comecei a minha militância, que eu saía fazer palestras, as pessoas não me conheciam. Quando eu chegava, eles me olhavam, a gente via, sabe, o descontentamento, sabe? A decepção ao me conhecer. Eu falei, será que ele tem condição de falar uma hora pra gente? Então, eles não conseguem aceitar que um cidadão negro, uma cidadã negra, tem condição de dominar aquilo que ele se propõe a fazer. Muhammad Ali falava isso, né? Entendeu? Paulo... E, no entanto, na África do Sul tem história dele. O primeiro transplante foi feito lá. Entende? Quer dizer, nós temos exemplos muito fortes. O cara, por exemplo, o primeiro doutor lá de Harvard é negro, lá no início do século XX. A gente está citando de pessoas bem-sucedidas da história e atletas bem-sucedidos, é o caso do Vinícius, mas imagina se eles que estão no topo da pirâmide social do ponto de vista econômico. Passa por isso, imagina a pessoa da população que não tem recurso, que não tem acesso à cultura, que vive em favelas, enfim, é muito mais grave a situação. Então, há muito que se fazer. E nos últimos anos, a coisa piorou. Porque nós tivemos um representante federal que abriu os absurdos. E para nós, a população negra, foi pior ainda, porque escancarou de vez essas agressões. Entendeu? E eu falava que o nosso povo não é vingativo, porque tem motivo de sobra para fazer um levante. A gente não faz. A gente espera que a lei seja obedecida, mas a autoridade que é responsável por essas punições não tem esse entendimento. E aí para nós é muito complicado. Paulo, a gente falou aqui da postura pacífica, digamos assim, do movimento, né? Mas ele é vítima da violência o tempo inteiro, e o sistema carcerário reproduz essa lógica, né? Eu queria citar um dado aqui para mostrar o quanto isso é grave, né? De acordo com o anuário do Fórum Brasileiro de Segurança Pública, a população negra que vivia no sistema carcerário era de 442 mil pessoas. Ela equivale a 62% do total das pessoas que estão presas no sistema carcerário brasileiro. Os brancos representam apenas 30%. E a idade, o detalhe, né, o Paulo, a maioria das pessoas, 62%, 18 a 34 anos.
de idade, ou seja, a maioria do pessoal que está no sistema carcerário, jovens e população negra. Infelizmente é uma realidade, né, Paulo, essa questão. E também o genocídio da população negra, se você pega, é nessa idade, de 18 a 29 anos, de 15 a 29 anos. E nós temos essa realidade muito forte no Brasil. Quer dizer, nós vivemos uma realidade num país que está em guerra. E no Brasil nós não temos essa realidade. É o genocídio mesmo. Aí quando fala dessa violência na periferia, né, e os governantes, os gestores falam, não vão aumentar o policiamento nessas áreas. Eu fico muito preocupado, porque até mesmo a bala perdida sempre tem um endereçamento, e é um corpo negro. A grande maioria são pessoas negras. E isso no Brasil tem que se pensar alguma coisa a partir da autoridade responsável por essa situação. Porque agora mesmo nós estamos vendo o que aconteceu lá na Baixada Santista. Sim. Estamos vendo o que aconteceu na Bahia. Né? Toda semana acontece. Toda semana está acontecendo. E a gente não tem como você combater isso, porque se você se coloca à linha de frente para discutir, para combater, aqui mesmo na universidade tinha estudos sobre a violência urbana que as autoridades não aceitavam como realidade isso. Mas tem que debater, tem que fazer enfrentamento. Né? Sem dúvida. Paulo, essa questão se estende ao mercado de trabalho também, né? Infelizmente, a população negra tem menos oportunidades, menos salário e muitas vezes menos reconhecimento. Você acabou de falar aí da questão de que a meritocracia no Brasil não funciona para esse público, né? E os dados, de novo, né? Estou recorrendo aos dados para não dizer que nós estamos aqui inventando números, né? Mas, enfim, de acordo com o IBGE, em 2021, além de ser a maioria entre os desempregados, 46%, a população negra também recebe os menores salários. A diferença média de rendimentos mensais de brancos e pretos ou pardos ultrapassa R$ 1.200. E entre os empregados do país, os negros ocupam cargos caracterizados por baixos rendimentos e alta informalidade, ou seja, salário menor, os trabalhos que exigem mais esforço braçal, mais, portanto, sacrifício pessoal, físico, e com um mercado de trabalho mais fechado para esse público. Exatamente. Também, né, Paulo? É interessante que esses dados, são importantíssimos esses dados, porque a gente pauta o nosso trabalho em cima desses dados, porque são dados reais e oficiais. E a nossa discussão é exatamente no sentido de procurar mudar essa realidade, porque você veja só, quando você fala o acesso ao trabalho, você fala também qualificação. Hoje nós temos pessoas qualificadas que estão produzindo, nós temos mestres, doutores, que estão produzindo conhecimento. Mas essas pessoas, quando vão acessar o trabalho, ainda assim, às vezes exigem, não, preciso ter conhecimento do inglês. Se ele tem conhecimento do inglês, tem que ter alemão. Se tem conhecimento do alemão, vai aumentando a dificuldade. As exigências. Entendeu? Então, o que nós percebemos são essas estratégias que vão se criando para que o nosso povo não tenha acesso. Para dificultar. Exatamente. E a política, por exemplo, a política de cotas dentro da universidade. Eu ia te perguntar isso, Paulo. É uma grande polêmica, muita gente é contra, o que me parece absurdo, mas enfim, tem que ter, né, Paulo? Tem que permitir o acesso amplo das pessoas aí às universidades, né? E não é um privilégio, é um direito, né, Paulo? Exatamente. Você veja só, aqui na Universidade Federal do Paraná foi implantada a política de cotas em 2004. Nós acompanhamos toda a discussão, né? E quando foi votada a aceitação ou não pela universidade, o Conselho Universitário se reuniu, a gente acompanhou a discussão, a votação, a gente ganhou por 1 voto. E naquele momento, a presença da população negra dentro da universidade era 0,6%. Não chega a nem 1%. E aí, a partir da implementação das cotas na universidade, a gente teve um avanço significativo dentro da universidade. E o resultado disso é que a gente já tem negros, mestres, doutores a partir das cotas. Eu acompanho isso desde lá. Ontem eu estava lá em Belo Horizonte fazendo um trabalho nessa área. E a proporção aumentou significativamente. Muito, muito. Então, quando as pessoas falam
que isso não devia existir, porque são pessoas que não conhecem a realidade do país que vive. Quando falo em meritocracia, eu gostaria de entender o que significa essa meritocracia. Pense, um jovem que mora lá na periferia, de repente ele com todo esforço, trabalhando durante o dia, ele trabalha e vem estudar à noite, faz ensino médio, faz vestibular, passa estudando, e passa no vestibular e vai e se forma. O outro jovem, o pai dele banca todo o estudo dele. E aí que está baseada a meritocracia dele de estar lá. Esse outro não teve o mérito de fazer toda essa trajetória, trabalhando, estudando e vencer? Então, é balela essa coisa da meritocracia. Não funciona no Brasil. Não funciona. Paulo, a gente só tem mais 5 minutos, é uma pena, porque a entrevista está muito boa. Mas eu queria te perguntar, a gente só falou de problema aqui, vamos falar um pouco de solução. O que pode ser feito, Paulo, além das leis mais rigorosas, das políticas públicas mais incisivas para defender o movimento negro? O que pode, o que deve ser feito para acelerar a luta, para tentar reduzir essa desigualdade, fazer com que o movimento seja mais respeitado, a população negra tenha mais direitos e tenha o lugar que merece, enfim. O que dá para fazer mais além disso? É um esforço que tem que envolver a sociedade, né, Paulo? Mais do que as autoridades. Eu acho que a educação é primordial. No Brasil tem que se repensar o processo educativo. Tem que repensar. Você vê só, lá na base, né, Paulo? Na base, desde o momento lá dos primeiros anos escolares até a universidade. Você veja só, eu estive na África do Sul no último ano do governo Mandela. Eu consegui perceber uma mudança bastante grande. É lógico que ainda não mudou no todo, ainda tem problema sério, porque o continente africano foi muito explorado e continua sendo explorado. Mas estive também nos Estados Unidos. Estive dentro de uma universidade, a Purdue University, com 36 mil alunos. E lá tinha cotas. Conversava com negros, ele falava, aqui também é nosso lugar, que nós construímos esse país, com orgulho de estar ali. Conheço a realidade da Índia, que lá é o maior exemplo de políticas públicas. O primeiro país que implementou política pública de cota foi lá na Índia. Que tem empresas americanas que pegam serviço lá da Índia, né? Pessoa lá da Índia prestando serviço para a empresa americana, porque cresceu muito, muito. Então, deu resultado. A partir do quê? Da educação. Se não melhorarmos a educação como um todo, discutindo inclusive a nossa história, discutindo a história dos europeus, revendo, né, Paulo? Revendo toda essa história e valorizando esses fatos históricos, a gente consegue avançar. Porque a partir da educação que a gente consegue entender o seu valor enquanto pessoa, enquanto indivíduo e cidadão brasileiro. Né? A democracia que falam tanto hoje, tão necessária para que você tenha acesso a esses bens que o país oferece aos cidadãos que pagam imposto, que mantém todo aquele sistema funcionando. A partir disso, há uma mudança muito, muito relevante dentro do sistema como um todo. Eu só acredito nisso. Tá. Gente, vamos ter que encerrar a entrevista, é uma pena, mas enfim, quero agradecer Paulo Borges pela entrevista, pela aula de cidadania, de respeito ao movimento negro, a essa causa que é muito cara para o nosso projeto Planeta Brasil Sustentável e para as pessoas que acreditam nessa questão. Paulo, obrigado pela tua presença aqui no estúdio com a gente. Olha, eu agradeço a oportunidade de discutir. Infelizmente, é pouco tempo, porque a gente tem tanta coisa acontecendo que você não consegue abordar tudo o que é necessário. Mas que também o que nós conversamos aqui, a gente espera que a sociedade ouça tudo isso e abra mais a sua possibilidade de participação para entender melhor o assunto e vir somar com a gente para uma mudança significativa mesmo enquanto cidadão brasileiro. Legal. Paulo, obrigado. Obrigado, gente. Um abraço. Conversamos na semana que vem. Eu espero vocês lá. Obrigado.